Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e estou aqui pra gente voltar à produção de conteúdo aqui no canal no YouTube. Já vou logo anunciando pra você que tá chegando aqui agora que amanhã, dia 20 de junho, vai ter live à tarde, então fiquem ligados que eu vou voltar com as lives aqui no canal, vou fazer um grande anúncio nas outras redes sociais. Então hoje, como vocês já viram aí no título, sem mais enrolação, um vídeo que marca esse retorno aqui pro canal no YouTube é um vídeo de que eu vou te convencer aqui agora, por números, eu vou te convencer que o Botafogo é candidatíssimo ao título e o título brasileiro é muito possível. E a gente vai comparar com os últimos 10 campeões brasileiros e também vai comparar com o que o Botafogo vem fazendo neste campeonato atual com os seus adversários, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio. A gente vai fazer esse panorama geral. Então, sem mais enrolação, como vocês já podem ver, já estou aqui na nossa tela de conteúdo. Então vamos começar esse vídeo falando que o Botafogo faz a segunda melhor campanha quando comparado com os últimos 10 campeões brasileiros. Ou seja, você volta aí 2022 que o Palmeiras foi campeão, 2021 que foi o Atlético Mineiro, 2019 que foi o rival, 2018 que foi o Palmeiras, 2017 o Corinthians, 2016 o Palmeiras, 2015 o Corinthians, 2014 e 13 o Cruzeiro. Comparando com essas 10 campanhas, o Botafogo faz a segunda melhor até o momento, né? Somente atrás do Corinthians, que é o que a gente vai falar no próximo tweet. E bom, como eu já comecei falando, né, vale destacar que a atual campanha só perde para o Corinthians, campeão de 2017. O Botafogo tem 8 vitórias e 2 derrotas em 10 jogos, um aproveitamento de 80%. A média geral dos campeões da primeira até a 10ª rodada é algo em torno de 20 pontos, né, e nesse recorte, um aproveitamento, né, de 66%, né, foi até errado aí na thread. E galera, como vocês podem ver, né, claro que teria que dar um zoom maior na tela, o Botafogo tem 24 pontos, o Palmeiras tem 19, o Atlético Mineiro de 2021 tem 19 também, o Flamengo de 2020 tinha 17, o Flamengo de 2019 tinha 20, o Palmeiras de 2018 tinha 17, aí o Corinthians, que é a única equipe que está acima da gente, né, com os seus 26 pontos, o Palmeiras de 2016 tinha 22, o Corinthians de 2015 tinha 19, o Cruzeiro de 2014 tinha 22 e o Cruzeiro de 2013 tinha 19. Ou seja, o Botafogo tem uma campanha melhor que quase todos os últimos 10 campeões brasileiros. Quase todos os últimos 10 campeões brasileiros. Então assim, o Botafogo está com uma gordura quando comparado aos últimos campeões brasileiros para gastar. Então já mostra aí como é que é forte, como é que é potente essa campanha de aproveitamento de 80%, né? Que é o que a gente vai ver inclusive no próximo tweet, quando eu falo que o desempenho como mandante nas 10 primeiras rodadas é algo muito acima da média também. O Botafogo tem aproveitamento de 100%, são 6 jogos e 6 vitórias. Só o Palmeiras de 2016 e o Flamengo de 2019 conseguiram replicar isso. E a média dos campeões nesse recorte é de 77%. Então assim, o Botafogo tem uma margem de 23% de aproveitamento a mais do que a média dos campeões. Esse desempenho em casa do Botafogo é algo completamente fora da curva, no bom sentido. Cria uma gordura muito interessante para esse segmento do campeonato, e é o que a gente vê também quando a gente compara com o visitante. O desempenho do Botafogo é um pouquinho abaixo da média como visitante, a gente tem 50%, o aproveitamento médio dos campeões é 53%, o Botafogo tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? Claro que aquele jogo contra o Goiás pesou. O Botafogo vence aquele jogo, o aproveitamento já ia subir e o Botafogo ia ficar acima do aproveitamento como visitante e como mandante nessas 10 primeiras rodadas, né? E comparando aí com os outros campeões, o Botafogo está no meio da tabela e tem um aproveitamento melhor do que o rival em 2019, né? Aquele time que é tão exaltado, que tinha, por exemplo, 33% fora de casa nas 10 primeiras rodadas. Então mostra como o Botafogo também está sendo minimamente consistente fora, né? Se o Botafogo for excepcional em casa e consistente / mediano fora, é o que a gente precisa para conseguir ser campeão brasileiro, que eu acho muito válido e é o que o Botafogo está conseguindo imprimir nessas 10 primeiras rodadas. E mostrando aí agora a questão das projeções, né? Porque o campeonato não acaba na 10ª rodada e eu quero falar também o que o Botafogo precisa fazer para a gente conseguir manter, né, essa média de pontuação, né, e também essa média de aproveitamento, que é o que permite os clubes a serem campeões, né? Então, projetando a pontuação do turno, o Botafogo já tem meio caminho andado. Por quê? Porque a média dos campeões do primeiro turno é de 70% de aproveitamento, ou seja, 40 pontos. O Botafogo tem que fazer 40 pontos no primeiro turno para se colocar como candidatíssimo ao título e para ficar ali acima, né, das campanhas dos campeões. Com 40 pontos
é certo que você ganha o Campeonato Brasileiro. Então, para alcançar essa meta, o Botafogo precisa de mais 16 pontos de 27 possíveis, né? Se a gente calcular certinho o que seriam 16 pontos, podem ser 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, ou 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, né? Então, a gente vai também agora fazer um exercício aí de onde o Botafogo vai tirar esses pontos, né? Por quê? Porque no próximo tweet aqui, eu coloquei pra gente a tabela, né? A tabela do Botafogo até o final do turno. Como vocês podem ver, o Botafogo enfrenta o Cuiabá fora, o Palmeiras fora, o Vasco em casa, o Grêmio fora, o Bragantino em casa, Santos fora, Coritiba em casa, Cruzeiro fora e Internacional em casa. O Botafogo precisa arranjar aí 5 vitórias, galera, pra bater a média de 40. Claro que a gente pode sempre conseguir mais e fazer uma campanha tão boa quanto a do Corinthians no primeiro turno, né? Em 2017, que eles fizeram 47 pontos, a melhor campanha de primeiro turno da história. Então, assim, pra mim, o Botafogo vai conseguir essas 5 vitórias que a gente precisa contra o Cuiabá, né, fora, contra o Bragantino em casa, contra o Santos fora, contra o Coritiba em casa, contra o Cruzeiro fora e contra o Internacional em casa. Mentira, o Cruzeiro fora acho que a gente não tem essa vitória certa não, mas o Internacional em casa a gente consegue. E aí agora a gente precisa achar um empate, né? Eu vou jogar um empate aí no jogo contra o Vasco, né, que é um jogo, que é um clássico. Em casa ainda, a tendência é até a gente ganhar, mas eu tô sendo pessimista aí nesse sentido. Então, a gente poderia perder pro Palmeiras, poderia perder pro Grêmio e poderia perder pro Cruzeiro, todos os jogos fora de casa, que a gente continuaria na média de 40 pontos, né, de campeões em primeiro turno. Então, quero saber, inclusive, aí nos comentários, né, para quais times você acha que o Botafogo consegue as 5 vitórias. Não esquece, abre aí a aba dos comentários agora e bota aí. Eu acho que o Botafogo vai ganhar do Cuiabá, Bragantino, Santos, Coritiba, Vasco. Enfim, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E agora passando aí já para uma análise do segundo turno, né? Como vocês podem ver, o caminho é mais longo porque tá zerado ainda. E, né, eu queria destacar algumas campanhas aí de algumas equipes, né? E eu vou colocar agora em tela cheia aqui para vocês verem, pra gente analisar junto essa pontuação. Mas antes, vale destacar que o Corinthians em 2017 só precisou de 25 pontos no segundo turno para ser campeão. Campanha excelente no primeiro turno, criou uma boa gordura para o segundo, que é o que o Botafogo pode explorar também para bater essa média aí de 40 pontos, que no final tornam-se 80, que é a pontuação necessária para você ser campeão brasileiro. Então, tela cheia que eu quero destacar algumas campanhas. Bom, o destaque aqui, como vocês podem ver, fica para as campanhas de Flamengo 2019 e Palmeiras 2018 com 47 e 48 pontos cada, né? Mostra como esses times tiveram ali um ímpeto de não deixar essa peteca cair e conseguiram até muitas vezes compensar o desempenho do primeiro turno ruim nesse segundo turno. Eu acho que é algo que o Botafogo deve levar em consideração, no sentido de que o Botafogo não precisa fazer, em tese, dar essa compensada no segundo. O Botafogo pode ficar ali na média, pode ali ter uma pontuação entre 36 e 42 pontos, que a tendência é uma vantagem já de 40 pontos no primeiro turno, segurar bem para essa reta final e para essa busca pelo título. E agora, voltando para a comparação com o Botafogo, olha que número bacana. O Botafogo tem um aproveitamento de 80%, né? E só precisa de 66% agora até o final do torneio para a gente conseguir esse título. Aí vocês falam, pô, Gui, 60%, 66% é aproveitamento alto, né, ainda. Aproveitamento de G4, aproveitamento de G6. Eu falo, sim, é. Mas você sabe qual é o aproveitamento do Botafogo desde a estreia de Tiquinho Soares? Não tô falando agora todos os jogos que o Tiquinho participou. Tô falando os jogos que o Botafogo fez desde que o Tiquinho Soares estreou. Então, foram 24 partidas pelo Brasileirão e o nosso aproveitamento é de 68%. Ou seja, o Botafogo já fez 24 jogos e tem um aproveitamento desde a estreia do Tiquinho que garantiria o título. É só a gente manter a média de resultados desde que o Tiquinho estreou. Então, assim, olha como é que o sonho distante de um título brasileiro pode não estar tão distante assim, porque é só o Botafogo repetir. Eu não digo repetir o que a gente está fazendo em 2023, não. Repetir o que a gente fez na reta final de 2022, que terminou com aquela tristeza por não ter ido à Libertadores, e com esse início de 2023. Só levando isso em consideração, o Botafogo já conseguiria ter um aproveitamento de 68% até o final do campeonato, que garantiria o título para o Botafogo. Então, olha como é que as coisas não estão tão distantes assim. É o que eu estou falando para vocês.
E a próxima questão que eu vou tocar aqui, né, é sobre uma análise que eu fiz baseada na divisão do campeonato em 4 blocos de 9 rodadas, né, que fica mais fácil para você traçar metas de pontos e você também fazer uma análise geral dessa questão. Como vocês podem ver, já teve, né, o desempenho do primeiro até a 9ª rodada. O Botafogo fez 21 pontos e a média da campanha dos campeões nesse primeiro recorte é de 17, galera. O Botafogo tem 4 pontos de gordura para levar para o segundo bloco de partidas, né, que seria da 10ª rodada até a 18ª. E aí, comparando com os campeões, né, e essas campanhas, só o Corinthians fez mais pontos, né? O Corinthians 2017 fez 23 pontos. A gente tem aí o Palmeiras 2022 com 16, o Atlético com 16, as 2 campanhas do Flamengo com 17 nessa rodada. Aí o próprio Palmeiras 2018 com 14. A gente tem ali o Palmeiras também de 2016 com 19. Ou seja, campanhas abaixo de 20 pontos, né? Campanhas abaixo de 20 pontos e o Botafogo conseguiu 21, né? O que garante uma média ali, uma folguinha para a média de 4 pontos. O Botafogo pode tropeçar, que não tem problema quando comparado com a campanha dos campeões. E a gente vai agora para o segundo recorte, que o Botafogo já fez uma partida também e venceu, né? Onde os campeões costumam dar uma arrancada, os campeões costumam ter um crescimento no aproveitamento geral e a média sobe para 20 pontos, então o Botafogo tem que conseguir 20 pontos nesse recorte da 10ª até a 18ª rodada. E, gente, mais uma vez, o Botafogo já conseguiu 3 pontos de 3 possíveis, né, nesse novo bloco de jogos. Da 10ª até a 18ª rodada, o Botafogo precisa de 20 pontos. 20 pontos. Ou seja, isso seriam 7 vitórias. A gente vai jogar para 21. O Botafogo precisa de 7 vitórias em 9 jogos, né, para manter essa média. Se o Botafogo consegue, inclusive, 7 vitórias em 9 jogos de novo, o Botafogo vai praticamente virar o turno, galera, com 45 pontos. 45 pontos, algo que é muito acima da média. Muito acima da média, se assemelha à campanha do Corinthians, né, em 2017. Então, assim, o Botafogo tem ainda uma gordura para gastar até. Se a gente não conseguir bater os 20, se a gente bater 16 pontos nessa segunda leva, claro que dá uma desanimada, porém o Botafogo ainda continuaria, né, com um aproveitamento ali próximo de aproveitamento de campeão. Terminaria o primeiro turno, né, com cerca de 37, 40 pontos, né, o que ainda deixaria o Botafogo na média de campeão. Então o Botafogo não precisa nem fazer tantos pontos mais nesse segundo bloco, que consegue ali, baseado também, a gente já vem apresentando, né, não precisa nem ir numa média tão elevada, pode fazer uma média ali de 17, 18, que a gente já conseguiria se manter nesse foco. Indo agora para o terceiro bloco de jogos, né, que seria aí da 19ª até a 27ª rodada, né? Mais uma vez os campeões embalam ali junto com a torcida, enfim, nessa virada de turno, são momentos que os times crescem e a gordura que é construída nessa parte do campeonato, ela pode tirar vários adversários da briga pelo título. Os times desanimam, os times não conseguem manter esse alto rendimento. Então, em tese, também precisamos de 20 pontos nesse bloco, né? E aí, se a gente consegue esses 20 pontos nesse bloco, mais uma vez, algo em torno de 7 vitórias, ou então 6 vitórias e 2 empates e 1 derrota, o Botafogo provavelmente entraria no quarto e penúltimo bloco, uma vantagem ali de algo em torno de 60 e poucos pontos, cara. Você entra ali faltando literalmente 10 rodadas do campeonato já com 65, 63, 64 pontos. Algo que te deixa muito encaminhado pro título. Mas muito encaminhado pro título, sabe? E desanima os adversários, os concorrentes. Isso tudo, mais uma vez, feito de um recorte, né, que eu analisei das campanhas dos brasileiros. Então, cara, o Botafogo precisa de 20 pontos também nesse terceiro bloco. O quarto bloco, e aí eu vou falar também junto com ele, já, do último bloco, que são os últimos 2 jogos, cara, é o que pode garantir o título antecipado, né? E aí os times tendem a fazer ali algo em torno de 18, 19 pontos, né? A torcida entra, é determinante, porque o time já tá naquele embalo máximo, cara, a gente precisa ganhar pouquíssimos jogos agora para ser campeão, então a torcida chegando junto é muito importante também. E, cara, se a gente conseguir esses 18 pontos aqui, o Botafogo é oficialmente campeão, né? A maioria dos campeões
não chegam para disputar título na penúltima e última rodada, que acabam não tendo um peso importante no final. Então assim, o quarto bloco é o gás final. Se a gente consegue passar por esse bloco com algo em torno de 18, 19 pontos, com certeza o Botafogo vai ser campeão brasileiro ao término dessa questão dos blocos. Então assim, cara, é o principal. A gente pode ver aí a campanha de algumas equipes. O Palmeiras fez mais de 20 pontos, o Atlético também fez mais de 20 pontos. O Flamengo em 2020 não fez, né? Inclusive é uma das campanhas mais fracas aí. Mas você vê também como os times mais poderosos, os times mais fortes, conseguiram fazer mais até de 20 pontos nessa reta final. Porque a torcida embala, cara. Vem a sequência de vitórias, o time entra ali numa pilha, numa moral muito elevada e consegue de fato os resultados e os 3 pontos com as vitórias. Então assim, é uma parte importantíssima. As últimas 2 rodadas acabam não sendo tão importantes porque os times muitas vezes já entram campeões nessas últimas 2 rodadas, estão de ressaca, enfim, não entra nem o time titular, então não chega a ser tão importante. E já entrando na nossa reta final de comparações aqui do vídeo, do meu convencimento de que o Botafogo tem muita chance de ganhar esse título brasileiro, dado que a gente já vem apresentando. Cara, eu quero fazer um comparativo agora com os atuais competidores do G6. O Palmeiras e o Flamengo, que estão ali na nossa cola, eles jogam 3 competições, então o time tende a se desgastar, o time tende a sofrer com lesões. O Atlético Mineiro acabou de mudar de técnico, tá num momento bem de incerteza também. Foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem a Libertadores e o Brasileiro para dividir as atenções. O Grêmio e o Fluminense estão passando por algumas turbulências e não tem elenco para suportar de fato uma briga de longo prazo se tiverem focados em outras competições. O Grêmio, por exemplo, avançou na Copa do Brasil, então está na Copa do Brasil e no Brasileiro. E o Fluminense avançou na Libertadores, então o Fluminense está no Brasileiro e Libertadores. Ou seja, o caminho do Botafogo pode ser um caminho árduo, mas o dos adversários também não tá fácil. Não tá fácil, eles têm que se dividir em muitas competições. Todo mundo tá passando por momentos meio esquisitos que tem que se desdobrar para conseguir passar pelo campeonato, pelo calendário brasileiro. Então o Botafogo mostra mais uma vez uma força, né, que pode ser muito válida nessa reta final. E por último, agora um apelo aqui para quem assistiu até aqui o vídeo, um apelo para a torcida. Nunca nenhum time foi campeão brasileiro com menos de 28 mil pessoas de média no estádio. Como vocês podem ver aí, o Flamengo 2019 botou 55 mil de média, o Atlético 42 mil, o Corinthians 2017 40 mil, o Palmeiras 2022 botou 36 mil, o Palmeiras 2016 botou 32, o Palmeiras 2018 botou 32, o Corinthians 2015 botou 30, o Cruzeiro 2014 e o Cruzeiro 2013 botou 29.028. Uma média geral, né, de 35 mil torcedores por título aí, né, nos estádios. O Botafogo tem uma média de apenas 20 mil torcedores esse ano, né, no Brasileiro. Então, cara, nenhum time nunca foi campeão, né, desses últimos 10 campeões brasileiros com menos de 28 mil, pelo menos, de média. O Botafogo precisa subir pelo menos 10 mil aí nessa média. Eu faço um apelo pra gente aumentar, né, essa nossa participação no estádio. Sei que o ingresso tá caro, sei que tem diversas questões aí que atrapalham os horários dos jogos, mas eu faço esse apelo aqui pra gente chegar mais junto no Brasileiro também. E se o Botafogo já é muito difícil de ser batido no tapetinho, né, tá com 100% de aproveitamento, com a torcida empurrando a gente vira literalmente imbatível. Então faço esse apelo aí pra todo mundo que tá assistindo o vídeo. E bom, galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te convencido. Deixa aí nos comentários se eu te convenci ou não te convenci. Deixa o like, se inscreva aqui no Tática Alvinegra no YouTube. Estamos voltando à produtividade máxima e amanhã já tem live espalha pra geral, live à tarde. Vou dar mais detalhes nas outras redes sociais. Conto com a presença de todos vocês aqui amanhã. Bom, um abraço, até a próxima e fui!